Boa tarde, pessoal, tudo bem? O pessoal almoçou bem, já estão animados já. Então, pessoal, vim aqui hoje falar sobre Progressive Web Apps, mas antes eu gostaria de agradecer a oportunidade. E, assim, eu conheço a DB1 há mais ou menos uns 10 anos. E eu vim hoje para cá sem saber ao certo o que eu encontraria na DB1, né? E eu encontrei uma cultura que já tive oportunidade de dar uma rodada em algum outro canto do mundo aí. E é uma cultura bem atual, bem legal, bem bacana. E eu acho que cada colaborador faz parte da construção dessa cultura. Então, eu queria uma salva de palmas para vocês mesmo por construírem a empresa que vocês estão construindo aqui em Maringá. Beleza? Show de bola, muito bom. Só vou pedir para dar uma olhadinha aqui no passador, que não está ok, tá? Bom, então eu vim falar hoje sobre Progressive Web Apps. E para começar, bom, Progressive Web Apps não é uma tecnologia, não é um framework. Acho que a melhor maneira de eu tentar explicar isso, eu gostaria que cada um de vocês pegasse um smartphone, o celular de vocês, e erguessem. Por favor, me mostrem. Isso, que nem no show de rock ali, ó, vai. Isso. Eu gostaria que vocês abrissem o navegador do smartphone de vocês e vamos acessar um site qualquer. Vamos acessar um site local, por exemplo, odiario.com. Pode ser o localhost. Pode ser o localhost. Vulgo localhost. Certo? Mas acessem, por exemplo, diario.com ou algum outro site de preferência de vocês, ok? Todo mundo conseguindo acessar. Agora eu vou pedir um favor. Liguem o modo avião. E depois de ligar o modo avião, deem um refresh no browser. Atualiza a página. Vamos lá, muita informação, deu um overflow aqui na galera. Peguem o celular, acessem um site de preferência de vocês, pode ser, eu dei o exemplo aqui, o diario.com, site daqui de Maringá. Pode ser o da prefeitura, como preferirem, certo? Isso. Liguem o modo avião e atualizem a página. Deem um refresh nela. O que aconteceu? Offline, dinossaurinho, né? Já tem a galera. Não, peraí que eu estou batendo recorde aqui. Certo? Ok. Agora eu vou pedir... bom, esse daí é um problema, né? Um problema que a gente costuma, e eu costumo ter muito problema com essa situação nesse cenário aqui. É um cenário que parece muito simples, certo? Só que às vezes acontece isso daqui. Você chega no banheiro e encontra todas aquelas portinhas fechadas, exceto a última. Quando eu vejo isso, opa, problema. Por quê? O sinal da Wi-Fi. E eu não sei vocês, mas muito do dispositivo de dispose dos humanos hoje em dia são orientados ao Wi-Fi. Então, é uma situação um pouco complicada lidar com essa questão da conectividade, né? Ter que ficar jogando dinossaurinho ali não é muito legal. Então, eu gostaria de propor o seguinte para vocês. Voltem, né, do modo avião, deixem normal no Wi-Fi, no 3G, 4G, e acessem esse site aqui. Tem um QR Code ali para quem quiser escanear. Ou, se alguém quiser digitar, o spaccommerce.firebaseapp.com. Tá? Ele é um e-commerce? É um conceito de e-commerce. Tá? Não é um e-commerce, de fato, vendendo alguma coisa. Né? Só para mostrar um pouco da tecnologia. Depois que vocês acessarem esse site, e o código-fonte desse site está ali no GitHub, naquele linkzinho ao lado, peço para vocês, liguem o modo avião e atualizem o site. Ou cliquem em algum link do site. O site saiu do ar? Ele apenas apareceu uma mensagem falando que não tem conectividade, mas o site continua no ar, certo? Perfeito? Todo mundo confirma? Ok. PWA, basicamente, é isso daí, ok? Isso é um dos conceitos, né? O PWA é uma coleção de conceitos, uma construção que eu vou fazendo de forma progressiva, né? Do Progressive Web Apps. Esse progressivo eu vou falar mais aqui para frente, ele é tanto da parte do desenvolvedor quanto da experiência de usuário, certo? E essa primeira feature que eu mostrei para vocês é lidar com a conectividade. Ok, a gente tem momentos em que a conexão está disponível, isso vai afetar tanto o funcionamento da minha página quanto o funcionamento do próprio aplicativo nativo de mobile.
Eu tenho um outro momento onde eu não tenho essa conexão e aí o nativo ganha. Né? Por quê? Porque ele tem como fazer esse handle de uma maneira mais adequada. A página da web não teria, exceto pelos conceitos de PWA, que agora eu pretendo mostrar aqui para vocês. Que vocês viram, entraram em modo offline, o site continuou funcionando. Lógico, isso só foi uma prova de conceito. Se eu quisesse colocar muito mais funcionalidade, é perfeitamente possível. Por exemplo, o The New York Times, quando ele já tem essa funcionalidade, quando você está sem conectividade, ele parece um sudoku, para você ficar jogando enquanto o site não volta no ar. E eu tenho um outro problema aqui, que é extremamente grave, tanto para o aplicativo nativo, quanto para o PWA, que é o Li-Fi, que eu chamo. Aquela conexãozinha com a internet, que está mostrando lá, 4G bonitinho. Está lá, 4G, torre, você acessa e não acessa nada. Né? Fica aquele negócio carregando. Aplicativo do banco falou, opa, deu erro, tente novamente mais tarde. A página da web fica alterando, entra o dinossaurinho para poder jogar e não deixa nem eu bater meu recorde, que de repente dá um refresh da tela ali. Enfim, e com o PWA também é possível eu fazer uma concorrência para buscar o dado. Falar, opa, eu posso ter um dado cacheado aqui na minha página web, posso usar esse dado cacheado, eu posso usar um dado da rede, o que trouxer retorno para mim primeiro, certo? E sim, tem casos em que a Wi-Fi ela consegue ser mais rápida que o disco, ou a conexão. Então, o PWA basicamente seria algo nesse sentido. Eu vou entrar em um site, ele vai aparecer, inclusive o browser vai sugerir para mim, ali na parte de baixo, para eu instalar esse site como um aplicativo, certo? E a partir do momento que eu abro esse site como um aplicativo, vocês percebam, a barra de endereço já sumiu e praticamente eu não sei se de fato eu estou num aplicativo ou numa aplicação web. Eu não consigo dizer se aquilo ali de fato é uma página, certo? O PWA ele traz esse poder para a gente, de eu, partindo de uma aplicação web, construir algo próximo à experiência de um aplicativo. Aí o pessoal me pergunta, tá, mas isso é a tendência, isso vai ser a nova revolução dos computadores? Vamos analisar um pouquinho do histórico aqui para a gente entender o que aconteceu até hoje, certo? Lá nos primórdios, ali na década de 80, mais ou menos, a gente tinha os famosos mainframes, que eram computadores do tamanho dessa sala aqui, onde eram acessados externamente por terminais burros, certo? Todo o poder de processamento ficava no mainframe. Depois disso, nós tivemos o poder de processamento no desktop com o advento do Windows. Certo? Então, agora eu tinha um iconezinho que eu clicava no computador da minha mesa e tudo executava ali dentro daquele computador. E depois veio a internet, com um tapa na cara da Microsoft, e falou, agora as aplicações vão voltar para os servidores, agora elas estão nos servidores da internet, serão executadas em servidores e será renderizado isso no browser, ou até mesmo alguns jogos ali que tem a renderização do lado do cliente, processamento gráfico do lado do cliente, e a jogabilidade em rede. Depois disso, nós tivemos a Web 2.0, certo? Onde muito foi novamente, né, compartilhada essa parte de processamento, onde eu carregava só alguns dados do servidor, já fazia render e processamento no browser, na máquina cliente. E muito se falou sobre uma Web 3.0. O que seria essa Web 3.0? Uma web mais semântica, mais compreensível, né? Já vinha muito com aquela coisa do HTML5. Só que não. Veio um carinha chamado Steve Jobs, lançou o iPhone, iOS, e com isso um mercado bilionário de aplicativos. Porém, o Google não acredita muito nisso. O Google pegou e falou, eu acho que tem um espaço que ainda a ser trabalhado, que são os Progressive Web Apps. Né? E para mim, particularmente, foi um período crítico da minha carreira, porque eu comecei a me envolver muito com desenvolvimento web, comecei a me especializar muito. E veio essa gama nova de aplicativos e eu fiquei um pouco perdido, um pouco com essa necessidade de reinventar. Quando eu comecei a me reinventar, surgiu o Progressive Web Apps, eu falei, opa, então eu não preciso de necessariamente jogar tudo com aquilo que eu já sei fora, eu posso reaproveitar de alguma forma. Tá, Eduardo, você está falando de um conceito e tem uma prova de sucesso disso? Tem esse aplicativo, o Flipkart, ele é um aplicativo feito React, ok? Ele é basicamente um mercado livre da Índia. Só lembrando que a Índia, juntamente com a China, é metade do mundo. Tá? Então, é bem grandinho. E eles tiveram um approach bem enérgico no sentido de que eu não vou ter uma página web, eu não vou ter um aplicativo, eu vou ter um Progressive Web App. Então, eles criaram esse Progressive Web App deles,
feito em React, ele funciona offline, assim como eu mostrei para vocês. Ele tem push notification, mesmo sendo um Progressive Web Apps, ele tem push notification e tem splash screen. Então, basicamente, ele é um aplicativo que não há diferenças para o nativo. É legal esse aplicativo aqui, depois se alguém quiser baixar não, né? Acessar, não é preciso baixar ele. Dar uma testada, porque assim, ele tem esse visual azul dele, e quando ele entra em modo offline, ou seja, quando você perdeu a conexão, ele fica cinza e todos os itens que você entrou, que você visitou, ele está cacheado, ele aparece marcado para você, então você consegue navegar novamente naqueles itens. Ah, você viu um tênis, se interessou por ele, mas não comprou, perdeu a conexão, fala, deixa eu dar uma olhadinha nas informações daquele tênis, né, por algum motivo. Ele está lá, ele aparece para você que você visitou, você consegue acessar ele. Ele leva esse conceito de Progressive Web Apps em todas as funcionalidades dele. Certo? Tá, aí você fala para mim, tá, Eduardo, mas vamos tentar entender qual que é a vantagem disso daí. Você já mostrou que é uma tendência, você já mostrou que tem casos de sucesso, já mostrou que é possível, já mostrou, inclusive, como ele funciona em partes. Né? Vamos tentar entender agora o que acontece dentro do smartphone, certo? O Google calcula que algo em torno de que um ser humano ali com seu smartphone use mais ou menos 25 aplicativos. O que, sinceramente, eu boto em dúvida isso aqui no Brasil, visto que eu só vejo minha mãe e minha tia usando o Facebook e o WhatsApp. Mas, enfim, vamos colocar aí talvez o aplicativo do banco, um e-mail, e a gente subiu para 4. Bom, enfim, o Google me diz que a gente usa em média aí uns 25 aplicativos, porém que a gente navega em mais de 100 sites por mês, certo? Isso vem de encontro com o engajamento na nossa aplicação. Falando em engajamento, vamos entender qual que é o engajamento necessário para você ter um aplicativo de sucesso em uma loja de aplicativos, né? Seja na App Store, seja no Google Play. De cada 1000 aplicativos lançados na Google Play, 800 são encontráveis, certo? De alguma maneira, eles têm alguma coisa que desperte o mecanismo da busca para ele ser encontrável. Dos quais, são 800 carregados, 600 encontráveis, 500 o pessoal até clica ali para ver mais detalhes e possivelmente instalar. 400 vão aceitar os termos e permissões, pedir uma permissão de microfone, acesso ao poxa, não sei, não quero, não vou nem instalar. 300 de fato vão esperar o download e o aplicativo ficar instalado, e mesmo assim 200 vão utilizar. Certo? Então esse é o desafio de um aplicativo nativo. Aí vem aquela questão, você gosta de viajar, você viaja muito a negócios, aí você está no Shopping Morumbi em São Paulo e agora está na moda, todo mundo tem que ter um aplicativo, seja a farmácia da esquina, seja o Shopping Morumbi de São Paulo ou qualquer outro shopping por aí no país afora. Aí você olha assim, você é um cara que gosta de tecnologia, entusiasta, fala, poxa, dá para eu evitar aquela fila de 300 metros para pagar estacionamento? Pagando pelo aplicativo. O aplicativo tem 50 megas do shopping. Você está em outro DDI, no 3G. Você realmente vai baixar isso para pagar o estacionamento de 10 pila? Né? Então, esse é o desafio de engajamento que tem, e exatamente um mercado extremamente explorável pelo PWA. Né? Onde eu consigo fazer o aplicativo do shopping, consigo colocar a possibilidade de pagar, inclusive com scan de QR Code, de barcode, enfim. É possível fazer isso no aplicativo web hoje em dia. Tem N bibliotecas de JavaScript que eu consigo escanear um QR Code, usando a stream da câmera mesmo. Tá? Não preciso de tirar a foto, fazer o upload. Escanear barcode, enfim. Você consegue fazer uma aplicação web bem mais light, né, mais leve, e você não precisa de fazer com que o cara instale. Simplesmente vai lá, utiliza o site, faz o pagamento dele. E o legal do Progressive Web Apps, que ele foi uma iniciativa do Google, como vocês já meio que acompanharam aqui em alguns insights. Então, o Google investiu bastante, e o Chrome ele usa uma heurística para entender, primeiro, se o site ele tem as condições de se tornar um Progressive Web Apps. O Chrome vai começar a analisar isso. Segundo, ele vai começar a analisar o engajamento seu nesse site. Ou seja, se você acessa ele 3 vezes numa semana, será que ele... O Chrome ele já vai sugerir, falar, você não quer instalar esse site aqui como um aplicativo? Ele mesmo sugere isso para você, certo? E com isso ele já vai, você sendo engajado naquele site, ele já vai se tornar um PWA, um aplicativo sem a barra de busca, sem os detalhes do browser, um aplicativo, se for bem construído dentro
do seu dispositivo, com web push, funcionando offline, enfim, aí vai da tua criatividade, da sua estratégia para o seu site. O Progressive, como eu disse, ele é gradual, tanto no conceito para eu implementar, quanto no conceito de usar. O conceito de usar, como eu falei, conforme eu vou ter engajamento no meu site, o próprio browser, não somente o Chrome, tá? Os browsers hoje já são compatíveis com isso. O Edge, o Safari, Firefox, eles já suportam os mecanismos que dão condições do PWA existir. Eles vão analisar isso e vão sugerir que isso se torne um aplicativo dentro do seu dispositivo. E a experiência do usuário. Nesse e-commerce, eu coloquei essa indisponibilidade de rede. O Flipkart falou, opa, todos os itens visitados eu vou deixar ele em cache. E o cara pode voltar a visitar. Então, ele foi um passo além do que eu fui. Eu posso começar simplesmente colocando uma splash screen. Eu posso fazer a parte de cache e não colocar o push notification, colocar o push notification mais tarde. Certo? Então, ele é progressivo tanto no sentido da engenharia, quanto no sentido do uso. E para começar, esse progressivo dele, a gente pode começar definindo a splash screen, certo? O código-fonte do Spark Commerce já está lá no GitHub. Depois, quem quiser dar mais uma olhadinha. Depois, quem quiser conversar comigo, também a gente dá uma olhadinha ali no código e vê todas as funcionalidades. Mas uma das coisas que ele tem, por exemplo, é esse manifesto no cabeçalho do HTML. É uma página web, um HTML simples. E a dica que eu dou para quem quer começar é explore o HTML básico, o Ajax básico. O Spark Commerce ele foi construído, não foi utilizado React, não foi utilizado Vue, não foi utilizado Angular. Foi simplesmente HTML, JavaScript e CSS. Só. Dá para usar com React? Dá. O Flipkart fez isso. Dá para usar com Angular? Dá. Eu já vi outros sites fazendo uso disso também. Então, você pode começar pelo arquivo de manifesto no header do HTML. Esse arquivo de manifesto é um JSON, onde eu tenho um short name. O short name é o nomezinho do ícone na área de trabalho do dispositivo, né? Na área de aplicativos do dispositivo. O nome completo é o nome que vai aparecer quando ele aparece a splash screen. Então, ele aparece aquela, opa, estou carregando esse aplicativo aqui, ele vai aparecer o nome completo. Os ícones, eu posso definir uma array de ícones com várias resoluções, desde o ícone para ele clicar no dispositivo e abrir a aplicação, quanto da splash screen. E outras informações, como qual que vai ser a URL de início dele, para evitar aquele probleminha, tipo, eu estou fazendo um e-commerce. Lá no tênis XPTO, no tênis da Adidas, lá o cara resolveu tornar esse aplicativo, adicionar esse aplicativo na home screen dele. Então, para evitar dele partir dali do teu aplicativo, você define qual que é o startup point do teu aplicativo ali. O display mode standalone, quer dizer que ele vai esconder todas as coisas do browser. Você pode colocar também a orientação, como portrait, landscape, se quiser travar isso, né? E as cores, né? Tanto de background quanto a cor da barra superior do seu aplicativo. Tudo isso daqui é possível você definir usando só esse arquivo JSON de manifesto. Eu não preciso definir os ícones em todas as resoluções. Pode definir um ícone de uma resolução maior, deixar com que o sistema operacional faça o scale disso automático, ok? Então, parte vem disso daí. Outra coisa que é extremamente importante ter, que eu não cheguei a colocar nos slides, mas eu lembrei de citar, HTTPS. Bom, hoje em dia é já meio que básico você ter aplicações web com HTTPS, tá? Então, precisa de ter HTTPS para funcionar. Obviamente que localhost você não precisa instalar um certificado, né? Dá para você fazer os debugs e tudo ali em localhost sem problema, mas lançou ele na web, tem que ter HTTPS para o Chrome, para o Firefox, identificar ele como um Progressive Web App. Bom, quanto a suporte, isso daí é antigo já, tá, pessoal? Hoje em dia todos os browsers, disse browsers, não disse o IE, já suportam a tecnologia, ok? Inclusive o Safari, que era o que mais estava relutante em ter essa implementação. E uma outra parte extremamente importante para o sucesso do Progressive Web App é um componentezinho chamado Service Worker. Esse Service Worker basicamente é um proxy dentro do browser. O que ele vai fazer? Ele vai monitorar todas as suas requisições Ajax do seu site. Todas as não só Ajax, tá? Se ele tiver uma imagem lá, essa imagem vai ser buscada na internet e vai voltar para o browser. Ele vai monitorar esse pedido, essa conexão, esse request.
pedir um JSON de uma API, ele vai monitorar isso. E quando ele monitora, eu consigo cachear isso. Eu consigo disparar estratégias do tipo, eu já tenho isso cacheado, usa do cache. Isso aqui vem informação nova, eu renovo o meu cache. Estou offline, uso o cache. Entendeu? Eu consigo monitorar a rede. Estou offline, utiliza essa outra coisa aqui do cache para mostrar a mensagem de que o aplicativo está offline. Então, o Service Worker vai funcionar como esse proxy. Tá? Só para lembrar, então, esse aqui é o códigozinho mais ou menos de como é que eu crio um Service Worker. Né? Eu vejo se ele está disponível no browser. Instalo ele. Escrevo um arquivo à parte para ele, caso eu queira como boa prática. Né? E só para remeter um pouco, né, ele funciona mais ou menos como esse objeto, né, o XML HTTP Request, que é utilizado para fazer Ajax. Quem aqui já viu esse código? Pouca gente. Quem aqui sabe fazer Ajax com jQuery? Já mais gente sabe fazer. Tá? O jQuery, por trás dos panos, o que ele faz é esse daqui. Tá? É bem mais simples utilizar ele. Né? Tanto é que dá um trabalho danado para achar um código desse daqui na internet. Porque há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, era assim que a gente fazia Ajax. Basicamente, a gente tinha que fazer algumas verificações para ver qual componente que o browser dava para a gente. Né? Os dois últimos ali, eles eram do IE, de versões diferentes do IE. O primeiro if ali, ele já é do Firefox, do Chrome. E o Service Worker, ele meio que faz isso daí, como vocês puderam ver no slide anterior. E basicamente eu registro ele e começo a utilizar as funçõezinhas dele. Então, só para entender um pouquinho melhor como é que ele funciona, eu tenho minha página, ela vai fazer a requisição para o Service Worker ele vai buscar isso na internet. E eu posso utilizar um cache ali embaixo. O cache é dele mesmo, tá? O cache dele é melhorado em relação aos outros mecanismos de cache nativos do browser, como Session Cache ou local Storage. E ele dá mais essa API de cache, onde eu consigo também fazer a concorrência, né, verificar qual que retornou mais rápido. E caso eu tenha uma indisponibilidade da minha network, ele pega e faz essa comunicação com esse cache aí. Só uma coisa muito importante do Service Worker, ele não é um componente do browser. Metade dele está no browser, a outra metade está com o sistema operacional. Então, assim, se por um acaso eu fechar o browser, se eu fechar o aplicativo, se eu limpar ele da memória, né, der o close task ali mesmo, e alguma coisa que você colocou para fazer cache, alguma task pendente para fazer cache, ou até mesmo um push notification, vai funcionar. O Service Worker que vai controlar isso daí, e ele vai funcionar, porque a outra metade dele vai interagir diretamente com o sistema operacional, então não é exclusivo do browser. Metade dele está no browser para fazer esse proxeamento, outra metade dele para controlar as concorrências, e assim que eu desligar o aplicativo, vai estar interagindo com o sistema operacional. Certo? Então, beleza. Eu mostrei para vocês como fazer uma splash screen e ter o meu aplicativo, né, funcionando ali, começando a funcionar como Progressive Web App. Eu mostrei para vocês como é que eu faço ele se tornar disponível mesmo quando offline, que foi o caso do Spark Commerce, por exemplo, que eu dei para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês um conceito que é extremo. Quem trabalha com React, quem trabalha com Angular já está bem acostumado a pensar dessa forma, que é o pensar no shell da minha aplicação, ou seja, na identidade visual da minha aplicação, que é a minha aplicação sem conteúdo, certo? Então, as duas primeiras figurinhas ali fazem parte de componentes artísticos da minha aplicação. A terceira página ali já é ela com um conteúdo carregado. Então, quando eu separo, o conteúdo ele vem via JSON, por exemplo, via Ajax. E a minha aplicação toda está baseada em CSS e HTML, eu tenho essa separação da casca da minha aplicação do conteúdo, tem essa desconexão dela. Com isso, lá no Service Worker eu consigo definir quais arquivos serão cacheados. Um arquivo de ícone, um PNG de ícone, um arquivo de CSS. Quem trabalha com SPA, né, Single Page Application, o meu index.html, tudo isso eu deixo ele como arquivos a serem cacheados. Ele vai cachear isso daí e eu só fico depois trabalhando as requisições de conteúdo e apresentando na minha aplicação. Lembrando que eu também posso fazer cache de conteúdo e melhorar ainda mais a experiência do meu aplicativo, principalmente quando eu estiver na última portinha do banheiro. Beleza? Aí sempre vem aqui, ele fala, mas não é um aplicativo nativo. Então vamos fazer uma comparação aqui do que é possível fazer no Progressive Web App, do que
talvez não funcione tão bem, certo? Questão de desempenho. Bom, quantos aqui já teve a oportunidade de jogar joguinhos casuais em HTML5? Então, desempenho vai ser realmente um problema? Eu acredito que não, né? Ok. A loader screen ou splash screen, né? Eu já mostrei para vocês que com o manifest dá para fazer, né? O ícone na home, né? Tem aquele consagrado ícone do meu aplicativo ali na home do usuário. É possível? É possível. Um ícone customizado, inclusive. Certo? Ele é imersivo? Poxa, se você é um bom UX, um bom UI developer, né? Um front-end developer, você vai conseguir, com algumas bibliotecas JavaScript que você pode cachear, inclusive, desenvolver uma interação de usuário ali como se fosse um aplicativo normal, com o menu lateral deslizando, uma imagem aparecendo com fade, qualquer coisa nesse sentido. Então, é possível, certo? Responsivo, bom, a web, hoje em dia, ela já é bem responsiva. Offline, o site que eu mostrei para vocês lá no início, o Spa Commerce, funcionou offline? Abriu offline, não saiu do ar, né? Não pareceu que saiu do ar. Poderia ter melhorado? Poderia ter melhorado, mas funcionou offline. Né? Push notification? Sim, é possível fazer push notification. Vai funcionar normal. Vai abrir o site, o navegador vai perguntar se é possível, se o usuário quer receber push notification. Ele autorizando, usando seu provedor de push notification, vai aparecer o ícone do seu aplicativo ali, recebendo a push notification que você enviou para os usuários. Ok? Geolocalização. Browser tem geolocalização? Tem? Alguém de vocês já desenvolveu o aplicativo geolocalizado? Já. Então, beleza, a gente tem geolocalização. Expirar. Né? Isso daqui é uma questão bem importante. Alguém que desenvolveu um aplicativo para o iOS 7, iOS 8, funciona hoje em dia ainda, em 32 bits? Não funciona mais. Né? O próprio sistema operacional datou a aplicação. Se você escrever um site que funcionava no IE há 10 anos atrás, ele funciona ainda hoje? Funciona. O progressivo também vem disso, né? De eu construir coisas que elas funcionam, talvez em partes em algum browser e completamente em outras, mas o site ele vai funcionar. E ele não é datado. Desde que o teu servidor tenha sido pago em dia, o site vai ficar no ar. Ok? A distribuição. Bom, eu tenho um site que, de alguma forma, o usuário pode chegar lá, seja por uma campanha de marketing minha, seja por o que alguém falou. E o legal é que é o seguinte, dá para eu passar uma URL desse site, do tipo, olha esse produto aqui que eu achei nesse site. Você passa aquilo lá para o WhatsApp, para o Facebook, para alguém dar uma olhada. Agora, num aplicativo, você pegar e ir lá no WhatsApp também e falar, baixa o aplicativo XPTO, instala ele, dá permissão, procura tal coisa no campo de busca e tenta achar o produto aí, entendeu? Então, essa parte de compartilhamento dele é bacana, de distribuição de conteúdo é melhorada na web, e eu não preciso pagar assinatura de store nenhuma. Ele já está disponível na web, qualquer um que acessar o site já vai ter seu aplicativo distribuído. Não precisa de colocar ele numa loja. Né? Eduardo, mas qual que é a diferença de eu ter um PWA ou favoritar um site? Né? Bom, se você favoritar um site, ele vai aparecer no bookmark daquele browser. Então, depende do usuário. Eu, sinceramente, nunca usei bookmark no mobile. No desktop ainda tem um ou outro bookmark lá, mas no mobile eu não uso bookmark. Né? Depende de eu abrir o browser lá, procurar e tal. E o PWA, o browser sugere de instalar ele na home screen. Né? Então, ele vai para a home screen como um aplicativo. Essa que é a diferença. Então, aqui uma aplicação, né, uma comparação de uma aplicação, a mesma aplicação, o mesmo site, antes de ser aplicado o conceito de PWA e depois de ser aplicado o conceito de PWA. O legal dele, como você consegue trabalhar com muita coisa em cache, o desempenho do site fica absurdamente mais rápido. Ou seja, lembra que eu falei do shell? É possível fazer o cache desse shell. Né? Então, eu não preciso de fazer download do CSS, do JavaScript e do HTML. Eu já fiz o download dele a primeira vez, vai carregar de cache, ele vai abrir mais rápido o site, vai carregar só o conteúdo. E é possível eu fazer tratativas, tipo, o conteúdo está disponível, o conteúdo não está disponível. No caso dessa aplicação aqui, que é um chatzinho só para eu me comunicar por emoji, ele consegue carregar todas as conversas que eu tive por último. E ele deixa cacheado, inclusive, se eu mandar alguma mensagem e não tiver internet, ele vai fazer que nem o WhatsApp faz, mais ou menos, hoje em dia. Ele manda a mensagem, vai ficar lá como enviando, certo?
Por quê? Porque ele vai entregar para o Service Worker e o Service Worker vai ficar tentando entregar isso para o servidor. Quando o Service Worker entregar isso e o servidor responder OK, ele vai marcar lá no cache, falar, essa mensagem foi entregue. E vai fazer toda a sincronização, mesmo se eu fechar o site e tirar ele da memória do device. Ok? Bom, se alguém quiser mais conteúdo sobre PWA, né, tem o Google Developers, que basicamente o Google, que ele está sendo embaixador, é meio que criador disso daí. Obviamente que a web hoje não tem um dono, né? É um consórcio de empresas ali que fica meio que engajando o que vai entrar para a web e o que não vai. Mas o Google ele tem basicamente muito material disso, e com o Chrome eles experimentam muitas coisas bacanas em cima disso. E tem um site chamado pwa.rocks. Né? Nele tem um monte de cases de sucesso de aplicações PWA, desde uma Pokédex ali, como algum New York Times da vida, ou algum e-commerce, como eu falei para você, do Flipkart. Os casos de sucesso vão estar ali. Bom, eu teria uma demozinha agora. Quem quiser depois me procura, que daí eu abro aqui no meu computador, a gente pega o código do GitHub e roda ali para ver como é que funciona, os detalhes. Quem tiver interessado pode vir me procurar. E estou aberto a perguntas. Alguma dúvida? Eu posso aplicar então agora aquele questionário, aquela provinha final para ver se todo mundo entendeu, já que ninguém tem dúvida? Ok. Bom, eu tive a oportunidade de regressar aqui para Maringá e, bom, só falei, né? Meu nome é Eduardo, vim aqui falar sobre PWA. Tem uma pergunta ali? Opa, vamos escutar então a pergunta aqui. Pergunta do internauta. Marco Diniz. PWA é ou será compatível com WebAssembly? Ok, o WebAssembly ele é uma tecnologia onde eu rodo outras linguagens do browser. O browser basicamente hoje entende JavaScript, né? Então, o WebAssembly eu conseguiria rodar outras tecnologias, né, outras linguagens dentro do browser. A questão aí fica mais do suporte do browser, né? Tem browsers que suportam determinados WebAssemblies. Da Microsoft eu lembro que ela tem um experimento chamado Blazor, que eu consigo rodar código C# no browser. Assim, se o browser der suporte, você pode colocar os conceitos de PWA. Como eu falei, ele não é uma tecnologia, são conceitos que eu vou agregando. Agora eu vou plugar um manifesto para splash screen, vou plugar um service worker aqui para eu ter cache, vou aplicar conceitos de single page application para ter uma shell, para eu só trabalhar com data bind de conteúdo. Então, assim, independente do framework que você usar isso, seja para WebAssembly, seja para algum framework JavaScript, PWA vai funcionar. Okay? Mais alguma pergunta? Ok, então eu vim aqui, né, falar para vocês hoje sobre PWA, só que eu só falei meu nome, não falei nem de onde eu vim, nem como é que eu caí aqui, né. Bom, meu nome é Eduardo Spack e curiosamente eu sou maringaense. Eu nasci e morei aqui 20 e tantos anos da minha vida, até que eu me mudei para Curitiba, para trabalhar como profissional certificado da Microsoft. Tive a oportunidade de ir para a Europa trabalhar em startups e por isso que eu elogiei tanto a empresa de vocês, porque encontrei o mesmo ambiente aqui em Maringá, na cidade que eu nasci, ambientes que eu só consegui ver realmente fora do país. Tá? Eu acho que o Batman é melhor que o Superman, tá? Me julguem. Eu sou fã assumido de Dragon Ball e Power Rangers, tá? Me julguem novamente. Sou arquiteto de software, né? Trabalho com tecnologia há 15 anos, arquiteto de software mais ou menos uns 10. Né? Tenho MBA em gerência de projetos, já trabalhei fora do país, já trabalhei em projetos dentro do país para fora, né? com equipes, inclusive, né? remotas, fora e tudo mais. Tenho uma gama de certificações na parte de tecnologias da Microsoft, na stack de tecnologias da Microsoft. E já há algum tempo já que eu faço talks, palestras, workshops, voltado para tecnologias, hoje em dia voltado mais para tecnologias não só Microsoft. Né? Hoje a gente está falando sobre PWA, amanhã está falando sobre Elasticsearch da vida, vai saber o que mais que dá para a gente falar aí, depende dos projetos que pintarem, certo, pessoal?
Estou disponível para quem quiser trocar figurinha aí depois, quiser dar uma olhadinha no código e trocar um pouco de tecnologia e informação. Muito obrigado, espero que tenham gostado e tenham uma excelente semana aí de tecnologia para vocês, um belo dia do programador, beleza? Obrigadão.